A única coisa que o ser humano faz na bolsa é vender aqui para botar na renda fixa. Aí a bolsa sobe, ih, Brasil, país do futuro, renda fixa tá lá em 2% ao ano. Ah, agora eu vou para a bolsa. Aí vende, renda fixa vai para a bolsa. E não, agora a renda fixa subiu. A renda fixa subiu, bolsa tá de lado, vou vender bolsa e vou vir pra renda fixa. E aí vai destruir seu patrimônio. Oi, gente, tudo bem com vocês? No dia 31/8/2022, eu fiz um vídeo aqui pro YouTube com exatamente esse mesmo título, Saia da Renda Fixa enquanto é tempo. E no momento que eu gravo esse vídeo, a gente tem o Ibovespa batendo quase 150 mil pontos, mais especificamente 149.143 pontos. O nosso índice de fundos imobiliários batendo o máximo histórico em 3.584 pontos. E eu achei extremamente importante trazer aqui para vocês algumas reflexões sobre esse vídeo que eu trouxe lá em 2022. Na época que eu soltei esse vídeo, o Ibovespa estava em 96, 98 mil pontos. E obviamente que eu não sou vidente, ninguém sabe para onde a bolsa vai, mas o momento que a gente vive, ele é muito peculiar e ele pode destruir o patrimônio da pessoa física que quer investir melhor para o longo prazo, que quer acessar a bolsa de valores para o longo prazo, que é simplesmente ficar de fora da bolsa nos períodos mais importantes. Então, o que eu queria trazer de reflexão aqui para vocês é que para a gente construir patrimônio bem para o longo prazo, somente o fato da gente não fazer não cometer nenhum grande erro já é bastante produtivo para o nosso patrimônio. Normalmente o investidor ele fica sempre pensando em como ele pode acertar mais, como que ele pode acertar mais, como ele pode acertar mais. E o que acontece na prática é que quanto menos você errar, melhor vai ser para sua carteira. Então, errar menos vai te trazer mais resultados do que acertar mais. E quando você foca em errar menos, você acaba terminando com muito mais patrimônio. Especificamente no meu caso, eu vejo que os meus maiores acertos investindo em ações, vou dar aqui alguns exemplos, as ações da VEG, ações da Tesla, ações da Nvidia, ações do Chipotle, que são ações que eu invisto já há muito tempo e que tiveram valorizações extremamente expressivas, aconteceram de forma natural e sempre durante esse processo de pensar o que eu posso fazer para não errar e qual que é o tanto de risco que eu posso tomar, né? Eu sempre construo uma estratégia de investimentos, para quem me segue aqui há mais tempo, pensando nessa filosofia. E basicamente o que eu posso fazer para controlar o meu risco? O quanto que eu estou me expondo de risco. Eu sempre estruturo a minha carteira pensando sobre a ótica do risco. E a ótica do risco, ela influencia tanto na seleção dos ativos que você vai botar na sua carteira e com o peso que você vai dar para cada um deles. Quando eu comecei a investir em Tesla lá em 2018, eu não coloquei um percentual alto, né, nas ações da Tesla. Eu coloquei lá na época 0,5%, 1% do meu patrimônio lá dos Estados Unidos. E a ação se multiplicou por 30 vezes praticamente em dólar e em reais praticamente 60 vezes o capital investido. Lá desde o primeiro aporte. Mesma coisa com as ações da Nvidia, mesma coisa com as ações da VEG. A VEG chegou a representar 50% da minha carteira de ações aqui no Brasil simplesmente pela valorização que ela teve lá desde 2012, 2011, quando eu comecei a investir em ações da VEG. E, bom, por que é tão importante pensar em relação a isso? Porque eu vejo pela minha base de seguidores, principalmente no Instagram, que eu tenho um contato um pouco mais próximo, e também com vocês aqui no YouTube, que nesse momento que a gente está vivendo de renda fixa ali a praticamente 15%, né, ao ano, os investidores desistiram da renda variável, né? Você vê as pessoas investindo muito mais em renda fixa do que em renda variável, mas isso é uma ilusão. A renda fixa não vai render a Selic para sempre, até porque a Selic ela é uma taxa diária. As pessoas acham que a Selic é uma taxa anual, mas a Selic ela é uma taxa diária. A Selic hoje em 15% ao ano, ela é uma taxa pró rata dia. Ou seja, você recebe 15% ao ano, só que de forma diária, até a próxima reunião do Copom, que acontece de 45 em 45 dias. Então essa taxa que você tem hoje, ela dura por 45 dias. Se o seu objetivo é investir para prazos maiores, é importante você esquecer a Selic e, obviamente, olhar para as taxas de juros de longo prazo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre como investir melhor em renda fixa, né? A carteira perfeita de renda fixa por longo prazo, tanto no Brasil quanto no exterior. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois. Não tem nenhum problema você investir em renda fixa. A renda fixa pode e deve fazer parte da carteira de investimentos da maioria dos investidores, desde que, obviamente, você invista da forma correta. Então, assista essa aula, tá? Uma aula de 2 horas. Não deixe de assistir. E o assunto do vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês é basicamente abordando esse momento que a gente vê de máxima histórica, e eu queria recapitular aqui o comecinho do vídeo
que eu soltei lá em 2022 falando sobre isso. E a gente também vai ver aqui alguns dados interessantes sobre Bolsa de Valores, sobre o Ibovespa, sobre o IFIX, sobre algumas informações importantes sobre como que a Bolsa de Valores funciona no processo de construção de patrimônio por longo prazo. Mas eu queria pegar o comecinho do trecho desse vídeo aqui para a gente começar a elaborar essas questões. Oi gente, tudo bem com vocês? Selic a 13,75% ao ano ou até mesmo mais do que isso no momento que você esteja vendo esse vídeo. E uma taxa de 13,75% ao ano equivale a 1,08% ao mês, mais do que 1% ao mês, ou seja, os 1% ao mês voltaram, ou também a gente pode dizer 0,05% ao dia. E isso é um detalhe muito importante que a gente vai tratar aqui ao longo desse vídeo, porque hoje eu vim trazer aqui algumas reflexões para você que investe na renda fixa, que está confortável ali recebendo seu 1% ao mês, para você talvez não cometer o mesmo erro que vários investidores cometeram, ficando na renda fixa, esperando, achando que vão receber esse rendimento por muito tempo, porque alguns anos atrás, quando a renda fixa saiu dos 13, 14% ao ano e foi ali para os 2% ao ano, muitos investidores desesperados correram para a bolsa de valores, muitas vezes sem saber o que estavam fazendo, e hoje eu vejo as pessoas fazendo o movimento contrário, saindo da bolsa. A gente está num recorde histórico no ano de 2022 de saques de fundos de investimento em ações, e as pessoas correndo para a renda fixa como se isso fosse um bom negócio. E na minha avaliação, essa é uma péssima decisão para tomar nesse momento, e até mesmo ficar na renda fixa quentinha 1% ao mês é algo que você deve evitar se você quer construir um patrimônio vencedor no longo prazo. E eu decidi dividir esse vídeo aqui em 6. E o momento que a gente vive hoje, ele é muito parecido com o momento que eu gravei esse vídeo, porque vamos dar uma olhadinha aqui com o que aconteceu. Eu vou pegar aqui o IFIX porque fica mais fácil, tá, de visualizar esse ponto que eu estava colocando. Esse vídeo, ele foi gravado, deixa eu marcar aqui para vocês, ali em meados de 2022, então mais ou menos aqui, tá? Foi quando eu gravei esse vídeo, agosto de 2022, mês de 2022. O IFIX saiu de 2.800 pontos para os atuais quase 3.600 pontos, né? Praticamente em linha reta. E por que isso daqui aconteceu? Porque o mercado de ações, ele se antecipa aos movimentos das taxas de juros. E o que a pessoa física normalmente faz? Ela faz exatamente o aporte cíclico, certo? Quando a renda fixa, então esse gráfico daqui, para quem não entendeu, é a Selic de vermelho, a taxa Selic anualizada de vermelho. Você pode ler ela aqui no eixo da esquerda, tá? Vai de aqui de 2 até 15%. E na direita aqui a gente tem o índice de fundos imobiliários. Então, o que a gente vê? Aqui dos anos de 2010, mais ou menos, até 2013, a gente teve a Selic saindo de 12%, aproximadamente, para 7%. O IFIX saiu de 1.000 pontos para 1.600 pontos, né? Subiu 60% nesse período. Depois a gente teve um outro período de alta de juros. Então, a Selic saiu ali de 7% para 14% aproximadamente, e o índice de fundos imobiliários ficou lateralizado. Lembrando que o índice ele já considera tanto os proventos quanto o rendimento das cotas. Se você for pegar as cotas puras dos fundos imobiliários dessa época, elas caíram, né? Só que essa queda aqui ela foi compensada pelos proventos que também foram distribuídos nesse período. E esse período aqui, de alguns anos de IFIX de lado, ele é muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Mas, de qualquer forma, de 2016 até 2020, a gente teve um fechamento forte da taxa de juros. A gente teve primeiro a Selic saindo ali de 14% para 6,5%. Então, uma grande pernada de baixa. A gente teve praticamente 1 ano e meio de Selic de lado e depois a Selic afundando aqui, principalmente por causa da pandemia. Então, a Selic saiu de 14% para 2% durante 2020 e 2021. Então, nessas duas pernadas de baixa, o índice de fundos imobiliários saiu de 1,4 mil pontos, ou aqui mesmo até 1,3 mil pontos aqui embaixo, para, vou fazer uma linha melhorzinha aqui, para 3.200 pontos. E aí, o que aconteceu logo em seguida? A gente teve a Selic saindo de 2% para 13,5%, 14%, e o IFIX andando praticamente de lado durante esses anos de 2020 até 2023. O momento que eu gravei esse vídeo foi exatamente aqui, quando a Selic estava na máxima, já num platô. E o que aconteceu foi que o Banco Central começou a baixar os juros, o IFIX voltou a subir, né? Então a gente teve esse mini efeito, e agora os juros subindo e o IFIX relativamente de lado, né? A gente pode resumir aqui essa última pernada, né? Vamos colocar assim, e uma grande pernada de alta de 2% até ali os 15% que a gente vive hoje, e o índice de fundos imobiliários andando de lado, né, até tendo uma leve valorização aqui decorrente dos últimos meses. Mas o que é importante lembrar, o que eu quero trazer aqui para vocês?
o mercado, tanto nos fundos imobiliários quanto nas ações, ele não espera os juros cair para precificar o que vai acontecer. Então, o que acontece normalmente é que quando o mercado começa a perceber que os juros estão altos, já por algum tempo, e que os juros potencialmente vão começar a baixar, o mercado já começa a precificar isso na valorização dos ativos. Então a gente vê que, por exemplo, nesse platô que a gente teve aqui de 2015 até 2017 de juros ali em 14 ponto alguma coisa por cento, que foi 14,25, né? O IFIX saiu aqui de 1.300 pontos para 2.000 pontos, antes dos juros começarem a fechar. E depois que os juros começaram a fechar, ele ainda continuou subindo. Então, o que a pessoa física não deve fazer é exatamente o que a pessoa física faz, que é o quê? Aqui em momento de juros altos, os juros estão aqui em 14,25, o índice de fundos imobiliários está de lado já tem 3, 4 anos, FII é um péssimo negócio, vou ficar aqui na renda fixa, tá tudo bem. A renda fixa fecha, você vê seu patrimônio rendendo 2% ao mês, ou 2% ao ano, desculpa, e nisso os fundos imobiliários já se valorizaram ali praticamente, isso aqui foi uma alta de 250%, né, se eu não me engano, de 1,2 para 3,2%, na verdade vai dar praticamente 200% de alta, né? E a mesma coisa acontece com o Ibovespa. Então o Ibovespa, ele tem um histórico maior do que o índice de fundos imobiliários, mas a gente consegue ver a mesma dinâmica. Então aqui dos anos 2002 até 2009, né, 2010, teve aqui a crise do subprime no meio do caminho, mas a gente teve também uma pernada forte de fechamento de juros de 26% para 10% aproximadamente. Depois a gente teve aqui a Selic se lateralizando, né, subindo, descendo, subindo, descendo. A gente teve o impeachment da Dilma aqui em 2015, 2016, a bolsa chegou a bater 39 mil pontos. Então, a bolsa caindo, Selic relativamente subindo, né, barra de lado. E aqui em 2015, quem investe há mais tempo sabe, né, e esse período aqui foi muito duro para quem investiu na bolsa. Eu comecei a investir mais ou menos por aqui, foi em 2008, eu tinha 17 anos, na crise do subprime. Esse período foi muito difícil, porque a bolsa só caía todos os anos, né? Então, aqui no impeachment da Dilma, com a Selic a 14,25 e a bolsa lá em 39 mil pontos, não tinha ninguém na bolsa, obviamente, né? A maioria das pessoas estava lá na renda fixa. E aí, de novo, a Selic fechou nessas duas pernadas que a gente já falou anteriormente, a bolsa saiu de 39 para 120 mil pontos antes da pandemia. E agora, os juros subiram e a gente tem a bolsa, o Ibovespa se lateralizando. E agora, né, nessa alta recente, onde a Selic está aqui agora em 15%, a bolsa já começou a refletir esse potencial de... Só um segundo. Esse potencial de queda dos juros que deve acontecer ali nos próximos meses, né, ou nos próximos anos. Então, a bolsa não espera os juros caírem para precificar essas altas. Então, a gente tem, se a gente pegar esse ano, né, o Ibovespa subindo 25%. Se a gente pegar o índice de small caps aqui do Brasil no ano subindo 27%, o índice de fundos imobiliários no ano subindo 15%, em um cenário onde absolutamente todas as pessoas diziam, toda a mídia, especialistas, etc., dizendo que era o ano da renda fixa. E o que é importante lembrar também é o seguinte, a Bolsa de Valores, ela se desenvolve como uma regra de Pareto. O que é a regra de Pareto? É a regra 80-20. Então, 80% das altas mais relevantes da Bolsa, tanto de ações individualmente quanto de índices, elas acontecem em 20% do tempo. E ficar fora da Bolsa durante esses períodos de alta forte vai te custar um patrimônio gigantesco no longo prazo. Esse gráfico daqui, ele mostra pra gente os retornos acumulados de uma carteira de 10 mil dólares investidos no S&P 500 de 2003 até 2022. Se você tivesse simplesmente investido e ficado quieto, parado, sem fazer nada, esse patrimônio teria virado 64.800 dólares. Se você tivesse perdido os 10 melhores dias, você já teria terminado com menos da metade, 29.700 dólares. Se tivesse perdido os 20 melhores dias, teria terminado com 17 mil dólares. E assim por diante. Então, poucos dias geram altas extremamente relevantes, ao ponto de que, se você não estiver posicionado, isso vai destruir o seu patrimônio no longo prazo. Então, ficarem indo para a bolsa e saindo da bolsa, indo para a bolsa e saindo da bolsa, é a pior decisão possível. Se você solta o ser humano na bolsa, a única coisa que o ser humano faz... Deixa eu arrumar aqui. A única coisa que o ser humano faz na bolsa é vender aqui para botar na renda fixa. Aí a bolsa sobe, Brasil, país do futuro, renda fixa tá lá em 2% ao ano. Agora eu vou para a bolsa. Aí vende, renda fixa vai para a bolsa.
E não, agora a renda fixa subiu. A renda fixa subiu, bolsa tá de lado, vou vender bolsa e vou vir para renda fixa. E aí vai destruir seu patrimônio. Se for para fazer isso, é melhor nem ter bolsa de valores, fica lá na renda fixa, aceita os ciclos da Selic e vida que segue. Agora, o risco do investidor de longo prazo é o seguinte, é você ter uma Selic de forma forçada para baixo, né? Como a gente viu durante 2020 e 2021, a Selic em 2% ao ano de forma surreal, com o IGPM batendo 25% e IPCA batendo 2 dígitos, o seu patrimônio sendo destruído. Né? Então, lembrar sempre que é esse dinheiro seu que está hoje na Selic, ele pode ser destruído, pode ter o valor de compra dele destruído caso o Banco Central erre a mão, eventualmente baixando os juros de uma forma forçada. E nesse momento não tem para onde ir. Porque quem lembra, nesse momento aqui, os títulos públicos de longo prazo, os tesouros IPCA+, estavam pagando 2,7% mais IPCA para 2045, 2050. Os fundos imobiliários estavam pagando IPCA mais 3, 3,5%. Então, se você deixar a Selic cair para pensar numa alocação de longo prazo, não vai dar certo. Hoje você tem o IFIX, eu não sei exatamente o IFIX, mas a carteira perfeita de fundos imobiliários que tem lá na minha área de membros paga hoje IPCA mais 10, aproximadamente em forma de proventos. E a gente tem, obviamente, o IFIX deve estar um pouco abaixo disso, tá? Mas não muito. Mas se a gente pega aqui o Tesouro Direto, a gente vê que os títulos públicos de longo prazo vão estar na casa de IPCA mais 7, né? Então a gente tem aqui, ó, vamos ver aqui, Tesouro IPCA mais... em IPCA mais 7, né? Alguma coisa do tipo. Peraí, cadê IPCA mais? Agora tem um monte de coisa aqui. Vou pegar aqui 2050, né? IPCA mais 7, cravado. Então, deixar para pensar em uma alocação de longo prazo quando a Selic cair é a pior ideia possível. Esse gráfico daqui também ilustra bem o crescimento de $1 investido no mercado norte-americano, exatamente considerando perdendo os 25 melhores dias de alta versus investindo nos títulos de renda fixa lá dos Estados Unidos. Então, o investidor que colocou $1 lá em 1990 viu seu patrimônio até 2018, 2019 virando ali mais ou menos $15. Essa parte aqui do gráfico, ficando quietinho. Perdeu os 25 melhores dias, já teve uma performance pior do que a renda fixa. Então, não gire o seu patrimônio se o seu objetivo é construir patrimônio por longo prazo investindo na bolsa. O mais importante para o investidor é você ter um plano. O que eu vejo e esse erro acontece, principalmente porque os investidores normalmente não têm um plano, que é o seguinte. Se você sabe exatamente quanto você deveria ter em renda fixa, quanto você deveria ter em ações, em fundos imobiliários, em ações no exterior, em REITs no exterior, se você tem isso desenhado, que é o que a gente chama de macroalocações, você não tem outra opção a não ser comprar aquele grupo de ativos que está desbalanceado na sua carteira. Então, naturalmente, quando os juros caírem, que bolsa sobe, você vai acabar comprando um pouco mais de renda fixa, porque ela vai ficando para trás. Se os juros sobem e bolsa fica de lado e fundos imobiliários ficam de lado, normalmente, naturalmente, você vai estar comprando mais ações, mais fundos imobiliários, mais investimento exterior. Mesma coisa acontece com o dólar. Ah, o dólar subiu muito. Você definiu que você quer ter lá 50% do seu patrimônio, da sua carteira investido no exterior. O dólar subiu muito. Você vai acabar comprando um pouco mais de Brasil. Ah, o dólar caiu. Aí você vai voltar a comprar investimento no exterior. Por quê? Porque você definiu um percentual para cada classe de ativos e você vai sempre comprar aquele percentual que estiver mais para trás do que aquilo que você definiu. Então você está construindo a sua casa onde você vai morar em cima de um projeto que você desenhou inicialmente. Então, em cima desse projeto, você não tem mais nada para fazer do que comprar todos os meses aquilo ali que foi definido inicialmente. Quando você vai construir uma casa, você vai olhar o projeto e vai comprar, vai construir o que está faltando, o que está precisando para ser construído. Então, dessa forma, eu vejo e eu te incentivo a dar um passo atrás. Caso você já tenha começado a investir, sua carteira esteja uma bagunça, você não saiba exatamente para onde sua carteira está indo, por que você tem esse tanto de ação, por que você tem esse tanto de FII, por que você tem esse tanto de investimentos exterior. Se você nunca parou para fazer essa reflexão, dê um passo atrás, respire, faça o desenho dessa carteira e coloque essa carteira num rumo de transatlântico para você simplesmente saber aonde você vai chegar com essa carteira de investimentos, mesmo dentro de um cenário de renda variável que é bastante imprevisível. A gente não sabe exatamente para onde que a bolsa vai nos próximos anos, mas a gente sabe que daqui 10, 15, 20, 30 anos não vai existir alocação melhor para o seu futuro financeiro do que você investir em bolsa. Fábio, como é que eu vou fazer isso?
Bom, tem uma tonelada de vídeos aqui no canal, se você é muito, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E caso você queira aprender na prática como desenhar isso, na semana que vem, agora na segunda-feira, dia 3, 4 e 5 de novembro, eu vou fazer um workshop, vai ser totalmente gratuito, vai acontecer também aqui de forma online, chamado Workshop Renda em Dólar, para você aprender a estruturar a sua carteira de investimentos, principalmente no exterior, a gente vai falar nesse workshop, desenhar essa carteira para você construir ali a sua jornada rumo à sua independência financeira em dólar, beleza? Para você participar é muito simples, vou deixar o link lá na descrição, só você colocar seu nome e o e-mail no qual você quer receber o seu acesso às aulas. E vai ser um enorme prazer ter você comigo na semana que vem, no dia 3, 4 e 5 de novembro, beleza? Pelo vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem o que você acha que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal, deixe seus comentários aqui embaixo, quero saber se você está investindo na bolsa, se você não está investindo na bolsa, você já desistiu da bolsa de valores, você está esperando para voltar para a bolsa, você está na renda fixa, você está começando, você já é seguidor das antigas, me diga aqui nos comentários porque eu sempre leio absolutamente todos eles, ok? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.